Então vamos começar, né? Unicidade de Deus, que é o primeiro portal. Então nós vimos, né, que os portais são a unicidade de Deus, refletindo a criação, servir a Deus, confiança em Deus, que é o Bitarron, está ali já em A4 sulfite, né? Ali, o Bitarron, a devoção do coração, a humildade. Em algum momento nós vamos ter que trabalhar a falta de humildade que reside em nós, a techuvá. Em algum momento nós vamos ter que trabalhar o vidui de Minyan, tá? A autoavaliação. Em algum momento nós vamos ter que fazer a nossa tábua de delinear, o nosso vitriol. A abstinência. Em algum momento nós vamos ter que dizer isso que eu faço não agrada a Hashem errado. Eu vou abandonar isso aí. Não vou mais fazer isso. Tá? Não quero mais fazer isso. Tá? E, obviamente, a gente termina com a Havat Hashem, que é o amor a Deus. Né? Então, esse estudo começa citando Deuteronômio 4:39. O estudo sobre Deus e sua unicidade constitui a matriz da Kabbalah. É a essência de toda a Kabbalah, que, por sua vez, é a alma da Torá. Tá? Então, a Kabbalah é a alma da Torá. Tá? E o portão, Sha'ar, tá? O portão. Tá? Então, o estudo já começa falando do portal, Sha'ar, de entrada a um entendimento mais profundo da lei filosófica judaica, sua crença e prática. Tá? Aqui é importante a gente entender que toda vez que um artigo da Morachá fala judaica, fala de forma errada. Tá? Na Torá, o povo não é chamado de Yehudim. A palavra Yehudim, judeu, ela vai aparecer no livro de Esther. Né? E o livro de Esther é 1000 anos depois de Moshe Rabbeinu. Tá? Então, em toda a Torá, é Bnei Israel. Tá? Toda a Torá. Tá? Mas o judeu também quer a Torá só para ele. Né? Aí os rabinos, eles discutem muito essa questão. Ó, nós fomos perseguidos, nós fomos queimados, nós fomos enterrados vivos, né? E etc. Tudo para preservar a Torá. Então a Torá é nossa por merecimento. A Torá não é das nações, a Torá é nossa. Tá? Porque Roma nos matou, nos torturou, nos queimou, nos enterrou vivo, nos expulsou da nossa terra. Tá? Então a Torá é nossa. E esse é um sentimento que habita o coração do assim chamado povo judeu. Tá? Então, toda vez que eu falar judeu, vocês entendam Bnei Israel, tá? Okay? Então, o propósito desse paper, né, é fornecer uma introdução e um convite a aprofundar o estudo de um tema sem fim e, por vezes, paradoxal. E as ideias abaixo apresentadas baseiam-se. Né? Então, vamos ver quais os sábios que nós estaremos estudando. Rabi Yitzhak Luria, tá? O Arizal. Tá? Então, nós temos o Arizal à nossa frente. Né? No domingo, nós estudamos Arizal na Parashá de Hukat. Né? E nos ensinamentos do Rabi Sênior Zalman de Liad, o Balatânia, autor do Tânia. Tá? Então, nesse estudo, nós nos colocaremos como criaturas finitas, falíveis, tentando discutir o infinito. Tá? Então, isso é uma situação, por exemplo, outro dia a Lúcia falava do Trump, né, não sei o quê. Eu disse, não, o Trump ele foi derrubado com a arrogância, tá? Guiavá. Tá? Ele se considerou acima do próprio Deus da Terra. Né? Tá? O pouco que conhecemos acerca de Deus se deve ao fato de sermos, em parte, a sua essência.
Falar de Deus é falar de um ser indefinível e incompreensível, que está além de qualquer medida ou definição. Então, quando o Christian, né? O cristãozinho, né? O cristãozinho de plantão fala, Jesus é Deus, isso é uma heresia que não tem perdão perante o Shammai, não tem perdão. Tá? É muito interessante porque Maimônides, né, na sua carta aos Iemenitas, né, ele fala que o judeu deve evitar a todo custo o cristão, tá? Mas pode se aproximar do muçulmano, porque o muçulmano tem um só Deus, Alá, e um só profeta. O profeta não é Deus. Tá? Toda essa patifaria que a gente vê no cristianismo, né, veio daquilo que eu li ontem para vocês. Né? Tá? É uma patifaria de Esave. Né? Por quê? Esave era perito em armadilhas. Tá? E essa armadilha veio para o mundo. Então, o que os nossos sábios dizem? Quando um animal cai em uma armadilha, começa o seu sofrimento até a morte. Olha só. Então, quando alguém se torna cristão, o seu sofrimento começa até a sua morte. Tá? E isso não ocorre no muçulmano. Porque o muçulmano existe um só Deus, tá? O Alá deles. Tá? Então, eu peço encarecidamente aos irmãos, parem com esse negócio, de nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em odmivador, não existe nada além do sagrado. Um corolário disso é o fato que Deus é absolutamente singular. Nada nem ninguém a ele podem se comparar. Há uma linha muito bem definida que o distingue de toda a sua criação. Temos que ter sempre presente em nossa mente, pois, como veremos adiante, apesar do mundo ser todo divino, o Criador e a criação não representam uma unidade. Tá? Deus é o lugar do mundo, mas o mundo não é o seu lugar. Tá? Então, aqui nós começamos com a base, né, do nosso Carral. Para que o nosso Carral existe? O nosso Carral existe para individualmente e coletivamente ver a Sulim Mikdash, para que a gente possa construir um vessel, um lugar, um makom, para que Hashem possa habitar. Porque ele diz, né? Vê a Sulim Mikdash, vê Shehanti Betorem. Construa um lugar Kadosh para mim, que eu habitarei dentro e no meio. Tá? Okay? Então, isso é muito importante de nós entendermos essa colocação. Né? Tá? O lugar do mundo, Deus é o lugar do mundo, quer dizer, todos nós estamos em Deus, tá? Em Hashem errado. Mas o mundo não é o seu lugar. Tá? Okay? Ele, nem o seu nome podem estar associados a algum ser vivo ou inanimado, pois isso equivale à idolatria. Tá? Então, na hora que nós falamos Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo, eu declaro idolatria. Tá? No livro Tânia, nós lemos ingênuos diante de sua abençoada presença. Tá? Okay? Então, nós sempre seremos ingênuos perante a presença de Hashem. Até mesmo o verdadeiro sadik, que tem condições de reverter os decretos divinos, nada mais é do que um instrumento de Deus, um canal através do qual flui a misericórdia e a plenitude do mundo que nós vivemos. Então, é muito interessante, né, que nós temos a capacidade, com a gestão do Sha'arim, dos portais, de mudar a realidade. Tá? Moshe muda a realidade com a palavra. Nós podemos ter acesso a palavras. Né? Então, uma vez
alguém do GEA falou assim, porque o senhor não ensina o que tinha que ensinar. Eu não posso ensinar. Como é que eu vou ensinar para um povo que é totalmente difuso? Eu não posso ensinar. Tá? Então Moshe conhecia todas as palavras, tá? Mas morreu e levou com ele. Tá? Poucas palavras são conhecidas pelos Mecubalim hoje em dia. Né? Então, o judaísmo é o monoteísmo puro. Tá? O que nós fazemos não é judaísmo, é cabalismo, né? Que é a revelação divina. Então, o que nós fazemos é o monoteísmo puro, em od mivador. Em loja, por exemplo, eu bato e digo, em od mivador, e os irmãos codem lá Adonai. Tá? É também a busca pela verdade. Tá? Então, o Rabi vai falar, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aonde está a verdade? No monoteísmo puro. Tá? Isso é muito importante de nós entendermos. Então, para o judeu, a existência e unicidade de Deus não são mera questão de fé. São a base de toda a realidade. Tá? Então, entender que em Od Mivador, que não há nada comparável a ele, não há nada paralelo a ele, não há nada acima dele, não há nada que possa ser mixigenado a ele, né? É a base da realidade. Eu só consigo mudar a realidade nesse mundo se eu tiver dentro de mim em Od Mivador. Tá? Senão não mudo. Tá? Não adianta, você pode ficar lá o dia inteiro rezando Pai Nosso na frente da água, está arriscado até a água da dor de barriga. Tá? Existem palavras. Tudo na criação humana é iniciado a partir de um original. Tá? Isso, irmãos, é uma luta que eu tenho, e eu, inclusive, já tinha até desistido dessa luta. Né? Eu já tinha desistido. De 2012 a 2015, eu tive muitos alunos. Né? Mas eu não consigo fazer com que o irmão entenda o choras, a origem. Não, ele já quer começar do meio da partitura, entende? Tá? Ele acha que lá no Sinai, né, lá no Gólgota, sei lá onde, né, a Bíblia caiu já com zíper, né, com tudo. Né? Ele não entende que tudo tem uma origem única, que é Hashem errado. É muito difícil. Então, com o cristão, eu diria que é praticamente impossível. Com o adventista é totalmente impossível. Totalmente impossível. Tá? Eu tive um aluno adventista, com 3 aulas, eu falei assim, não tem condições. Tá? Se você considera Ellen White profetisa, a gente não pode sentar na mesa. Tá? Porque o último profeta foi Malaquias, então acaba com isso. Tá? Eu até precisava do valor da aula, tá? E ele pagava direitinho. Tá? Mas é impossível. Porque tem que ter um choras. Há uma única exceção, o pensamento. Em nossa mente temos o poder da imaginação. Tá? Esse aqui está a pedra angular de toda idolatria cristã. O cara imagina que Jesus Cristo é Deus. Então, o cara imagina que Jesus Cristo falou para o pai, o elefante podia ter uma tromba comprida. Pai, a girafa podia ter um pescoço comprido. Tá? É um negócio impressionante isso. Tá? Isso é um negócio porque está na imaginação. Tá? Então, quando o irmão, por exemplo, tem essa relação religiosa, né, que vai lá na Canção Nova, fica lá ajoelhado, né, na frente do crucificado e etc., né, tá? Vê lá a imagem de Maria, né, lá tem uma Pietà, né? Eu sei porque a Lúcia faz parte, né? Ela participa, esse negócio todo. Né, tá? O que acontece? A pessoa pensa que está tendo um relacionamento com o sagrado, mas não está. Ela está tendo um relacionamento emocional. É um relacionamento interno emocional. Tá? Ela se emociona com ela mesma, né? Porque o pessoal traz, né, a história da Mãe Maria,
que não tinha dinheiro para comer, que fugiram para o Egito, todas essas coisas. Então, a pessoa fica a nível de rua, fica a nível de emoção. E realmente acredita, né? Porque é a imaginação, tá? Então, contrastando com outras criações do homem, o pensamento criado a partir do nada jamais se torna independente de seu criador, tá? Então, mesmo esse pensamento idólatra que eu tenho esse pensamento para dizer, puxa, não deve ser assim, tá? Não deve ser assim, tá? Antes da criação do mundo, não havia nada. Só havia Hashem errado, tá? E o mundo foi criado por metáforas, por palavras. Foi criada por metáforas, tá? Ele pensou e tudo se criou. Deus continua a pensar sobre sua criação e continua a existir. E como a criação é a mudança do nada em algo, há que haver alguma força que garanta que tudo não volte à forma original de inexistência. Tá? Então, se Hashem não estiver sempre focado, pensando na criação, tudo volta à inexistência. Tá? Isso é extraordinário, né? Tá? Isso é extraordinário. Tá? Então, Deus precisa continuar com o pensamento no mundo, a dizer, ele precisa estar constantemente recriando sem parar. Tá? Então, basta que ele pare de pensar no homem, tá? À luz disso, o Talmud ensina que em um momento qualquer, em algum ponto da Terra, não houver ao menos um cabalista estudando a Torá, Deus perderia o interesse na criação e todo o universo, de forma súbita e instantaneamente, deixaria de existir. Então, aqui vem a nossa responsabilidade, né? Quando a gente rumina terças e quintas, né? Hoje nós estamos no CTA, né? Quando nós estudamos a Torá, como nós estamos estudando agora, tá? A governança, ela se mantém pensando no mundo. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, o nosso trabalho, por exemplo, às vezes, né? O irmão deve sentir profundo cansaço, né? Ele deve terminar uma ou outra instrução arrebentado de cansado, né? Por quê? Porque esse esforço do estudo da Torá tem que compensar bilhões de idólatras. Bilhões de idólatras. Tá? Não digo bilhões, mas milhões de idólatras. Tá? Então, um simples estudo que nós façamos, ele é capaz de neutralizar a idolatria de milhões. Né? De milhões. Isso é incrível. Isso é incrível. Né? Então, a criação continua. A criação contínua, né, significa que Deus está constantemente pensando em tudo e em todos, nada, portanto, escapando ao seu escrutínio. Tá? Aqui é muito importante porque as religiões, né, elas colocam mais ou menos assim, né? Deus criou tudo, aí ele foi descansar e mandou o filho dele. Ó, eu vou descansar na fazenda. Eu quero uma casa de campo, né? Então, Deus foi para uma casa de campo. Para esse povo não ficar aí perdido, meu filho, vai lá tomar conta. Tá? Aí veio Jesus Cristo. Tá? Não existe nada disso. Tá? Nada disso. Tá? Isso é muito importante. Né? Afirmar que Deus não percebe ou não se importa se a pessoa diz bênção antes de comer, ou se a pessoa destina uma doação para a caridade, é, no mínimo, uma leviandade. Tá? A Torá que ele compôs, né? Isso é importante, Balatânia, isso, hein? Isso foi o próprio Baal Hatânia, né? O senhor do Tânia, que falou, a Torá que ele próprio compôs.
Na realidade, não é que ele compôs essa Torá, ele compôs a Torá Aleph, né? Moshe recebeu a Torá Aleph e transformou em situações simbólicas metafóricas, para a gente poder estudar como a gente estuda. Nós estudamos situações metafóricas, né? Deus descreve seu ato de criação como um produto de sua fala. Aqui, o P, tá? Que é bem essa semana, o P, tá? Que tem formato de boca, né? Alguém está dando para ver aqui a laringe, né? Tá? Né? A gente chama de sininho, né? Sininho. Tá dando para ver? A letra é a própria laringe, tá? P é a própria laringe. Tá? Pelos 10 pronunciamentos divinos, né? A fala divina implica que o mundo emanou dele, tá? Então tem uma origem. Tudo tem uma origem. Então o irmão me traz uma... Rabi, meu problema é esse. Eu digo, então você não tem problema. Porque você já conseguiu escrever o problema. Olha que beleza. Tá, olha, isso é extraordinário. Isso é um caso em 1 trilhão, né? Tá? Por quê? Porque a pessoa, ela não quer ir na origem, tá? Ela quer ver aqui, eu não ganhei aumento de salário, né? Tem um irmão lá que diz que não consegue ser promovido lá na empresa que ele trabalha lá no ABC, né? O Roche sabe qual é o irmão, né? Tá? Mas ele, a gente sabe da soberba dele, a gente sabe. E a moça do Recursos Humanos também sabe, tá? Porque é muito interessante, né? O irmão, quando chega face a face com o Maguide, ele procura não ser soberbo como ele realmente é soberbo, tá? Mas o Arcut, né, o soberbo, né, ele traz essa vibração da soberba. É um negócio impressionante isso. Impressionante. A soberba não dá para disfarçar. A humildade, você pode até demorar a descobrir na pessoa a humildade. Mas a soberba é aqui e agora. Tá? É impressionante isso. Tá? Ok? Então, resumindo, a criação tem elementos que não são comparáveis à fala e ao pensamento do homem. Tá? Por quê? Porque o homem, quando ele fala, ele já fala de algo criado. Hashem, quando fala, ele fala de algo inexistente. Tá? Então, a palavra, ela é poderosa. Mas a palavra, ela só é poderosa se for as palavras pronunciadas por Hashem Errad. Tá? A luz de uma vela tem maior valor significativo à noite, mas se torna menos relevante, apesar de não mudar sua luminosidade, em plena luz do dia. Tá? Então, esse conceito cabalístico, ele é incrível. Por menor que seja a vela, a gente dá uma super importância àquela pequena chama, dependendo da escuridão que a gente está. Então, eu sempre dou o exemplo, né? Se o carinha está na Califórnia, né, ali na Sunset Street, tá? Na sua Ferrari Califórnia, vermelha com estufamento bege, com uma tipo Gisele Bündchen do lado, ele não está pensando em Hashem errado. Não está pensando. Por isso que pessoas como o seu Joseph Safra são pessoas extraordinárias. Pessoas como o Dr. Ron são pessoas extraordinárias, tá? Porque mesmo no auge do seu poder econômico, tem a humildade de dizer nada disso me pertence, né? Então, a humildade daquele que está lá em cima, tá? Ela é premiada por Hashem Errad em tudo. Só que nós não somos assim, tá? Quando nós estamos em uma escuridão, a gente vem no padre, no pastor, sei lá em quem, né? E pede qualquer que seja a vela. Pastor, dá uma vela aí, tá? Dá uma luz aí, né? Mas assim que o negócio clareia, pô, para que essa vela? Essa vela não faz diferença mais. Tá? Então, eu peço que os irmãos
Coloquem 5 casos na vida de vocês em que vocês buscaram, estavam nas trevas, né? Estavam na escuridão, na dificuldade, buscaram uma velazinha, essas velazinhas, né, que bota debaixo da comida, né? Chaminha pequenininha, tá? E depois, quando o negócio clareou, que vela nada, depois aí não ilumina nada. Tá? Isso é extraordinário, né? Tá? Então, a Kabbalah revela que o mundo foi criado não apenas pela fala divina, mas pelo Tzimtzum, comumente traduzido por divina constrição. Tá? Então, Tzimtzum. Hashem teve que se contrair, o infinito se contrai e cria no infinito um espaço finito para a gente poder existir. Tá? Isso é o conceito de Tzimtzum. Essa, para Kabbalah, isso é todo Berrina Choras. Todo Choras, toda a origem está aí. Né? Nós temos que ter essa consciência. Nós existimos como nós existimos, em um espaço finito, criado pela contração do infinito. Tá? Puta, é mais fácil acreditar que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. É, claro, evidente. Mas não seria se há 2000 anos atrás o mundo tivesse estudando como a gente estuda. Por que é mais fácil acreditar na idolatria? Porque Esav, nos últimos 2000 anos, tornou o homem um ignorante. Tá? Então, o trabalho da igreja nos últimos 2000 anos foi transformar um homem em um ser ignorante, totalmente ignorante. Agora, se há 2000 anos atrás isso não tivesse acontecido, provavelmente nós nem estaríamos estudando aqui agora. Provavelmente a gente estaria já estudando com o próprio Mashiach. Tá? Isso é muito importante da gente entender. Né? Tá? O Tzimtzum deve ser entendido como o divino ocultamento. Hashem ocultou sua luz infinita para que o mundo não parecesse estar sendo anulado dentro dele. Tá? Presta atenção. Essa é o grande midrash, né, da vela e do orbe solar. Né? Tá? Aqui na escuridão, a vela é campeã. Né? Tá? Uma velinha na escuridão faz diferença. Já na luz do dia, tá, você até tem ali a vela. Né? Tá? Pode ter uma sombra no sol, uma coisa ou outra, você precisa da vela. Mas se você coloca a vela em direção ao sol, a vela perde sentido. E vai perder mais sentido ainda se essa vela estiver dentro do sol. Aí dentro do sol não tem valor nenhum. Né? Tá? Então, a criação tem esse grande detalhe. Né? Nós temos que ter a consciência que nós existimos em uma parte finita do infinito absoluto. Tá? O infinito, se você corta o infinito, ele continua infinito. Mas se você corta o finito, você cria partes. Tá? Então, essa é a grande questão. Tá? Então, eu sempre falo para vocês, a gente não consegue mudar uma situação no finito se não for através de uma emanação do infinito. Não conseguimos. Tá? Não conseguimos. Nós não conseguimos mudar nada nesse mundo, Asiá, onde nós estamos, se não for emanado de Atzilut. A gente não consegue. Tá? Aí, como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é que Jesus não é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Né? Porque se o irmão começa a dizer, a Kabbalah nos ensina isso, então, Pai nosso que estás no céu, santificar, aí não adianta. Tá? O pensamento do irmão, ele é infinito. A única coisa que nós temos em nós, infinito, é o pensamento. Tá? Só que tem um detalhe, né? Só que tem um detalhe. Eu penso, eu estou pensando, né? Eu estou pensando. Aqui, agora, estou pensando. Para vocês saberem o que eu estou pensando, eu tenho duas alternativas. Ou eu falo,
ou eu construo. Tá? Então, o pensamento, que é infinito, né? Hashem é errado, ele é infinito. Tá? Ele se contrai, cria um espaço finito e bota a criação dentro. Ok. Como é que nós somos? Eu penso. Meu pensamento é infinito. Eu posso pensar em tudo, né? É só a gente entrar aí na página do Magid, tem lá os aliens, né? Tá? Então, hoje, por exemplo, o camarada apresentou uma entrevista com um alien, de um planeta aí lá, né? Desenhou o cara, tudo, é infinito. Tá? O pensamento é infinito. Tá? Mas o pensamento é infinito em nós, mas para nós expressarmos o pensamento, nós temos que colocá-lo de forma finita, ou pela palavra, ou pela obra construída. Né? Então, eu preciso falar ou construir. Porque senão é assim, né? Eu pensei, mas não falei nem construí. Morri. O pensamento foi comigo. Ninguém sabe o que eu pensei. Ninguém sabe. Isso, na Kabbalah, é uma coisa muito complexa, né? Porque a pessoa, por exemplo, né, ela quer ir para frente do crucificado e ficar. Ninguém sabe o que ela está pensando. Tá? Ninguém sabe. Tá? Isso não tem valor nenhum. O valor está em falar. Tá? Eu estou aqui nessa congregação para pedir saúde para o meu filho. O meu filho não está bem. Tá? Ele não passou na faculdade e está em processo depressivo. Tá? Então eu peço a toda a congregação que ore comigo. Ninguém vem orar, porque está todo mundo lá com o filho, com o tio, com o pai, com a mãe. Né? Mas a Kabbalah não é assim. Porque na Kabbalah nós temos o Morei e o Minyan. Tá? O Morei e o Minyan. Isso é incrível. Tá? Segundo a Kabbalah, o ponto de partida da idolatria não é a negação de Deus, nem a crença em outros deuses, mas é a assunção de que qualquer coisa seja independente dele. Então, achar que alguma coisa é independente de Deus já é uma idolatria em si. Tá? Já é uma idolatria. Então, a gente vê, por exemplo, nos automóveis, né? O São Jorge lá atrás no automóvel, né? O Ogum, né? Meu pai Ogum, né? Esse tipo de coisa. Né? Tá? O Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes é independente de Deus. Ele é o médico dos médicos. Né? A epitome da idolatria foi personificada pelo faraó do Egito, o vilão arrogante, que afirmou ser um Deus autocriado. Não é de surpreender que Deus tenha escolhido Moshe, cuja essência é a antítese da idolatria, para enfrentar e vencer o faraó. Pois Moshe, apesar de ser o maior de todos os profetas, foi também o homem mais humilde que jamais existiu. Ele personificou a verdadeira santidade, que significa a autoanulação diante do divino.